Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre literatura nigeriana contemporânea, como então tudo de bom vai acontecer da Sefi Ata. Bom gente, ele saiu agora pela Tag Curadoria em setembro, mas ele já foi publicado aqui no Brasil pela editora Record. Ele foi publicado aqui no Brasil em 2015, 2014, se eu não me engano. Mas, assim, pelo menos pra mim eu não conhecia, enfim, nunca tinha ouvido falar. E bom, eu gosto bastante de literatura nigeriana contemporânea. Tudo que eu já li de literatura nigeriana contemporânea, eu gostei muito. Eu li o No Seu Pescoço recentemente da Chimamanda, que eu achei fantástico. Li O Mundo Se Despedaça, do Chinua Achebe, que pra mim é uma obra monumental. Já tem vídeo aqui no canal, recomendo vocês darem uma olhadinha. E bom, vamos conversar então sobre O Tudo de Bom Vai Acontecer. Bom, primeiro de tudo, esse livro chegou aqui em casa de surpresa, porque é o seguinte: eu tinha cancelado a tag, né, falei que não queria mais assinar, mas mesmo assim eles enviaram o livro de setembro, então chegou aqui, tive que ler. E assim, eu tava muito na dúvida entre o que ler. Eu tava muito curioso pra ler esse livro e tava muito curioso pra ler o As Garotas, da Emma Cline. Aí eu postei no Instagram pros meus amigos me ajudarem, aí fiz uma enquete lá, o pessoal acabou votando nesse. E gente, que experiência interessante. Bom, deixa eu contar um pouquinho então pra vocês sobre o que é que vai se tratar o Tudo de Bom Vai Acontecer. Bom, aqui no Tudo de Bom Vai Acontecer, a gente vai então acompanhar a história da Annie Tan. E a gente começa acompanhando a história da Annie Tan quando ela ainda é uma criança. O livro se inicia em 1971. Então ela tem ali em torno de 6 a 7 anos quando o livro se inicia, logo após a proclamação da República da Nigéria. E a gente então vai acompanhar a história da Annie Tan, a história da família da Annie Tan, a história da amizade entre a Annie Tan e com a Cherry, que é uma vizinha dela. E assim, esse livro aqui é um grande romance de formação, porque a gente vai acompanhar a Annie Tan e a Cherry ao longo da vida delas, né? A gente vai acompanhando não só a história dessa amizade e a história da Annie Tan e da família dela, mas também por meio da história da Annie Tan, a Sefi Ata, ela vai então contar pra gente um pouco da história da Nigéria e o que foi que aconteceu com a Nigéria ao longo das últimas décadas do século XX. E assim, gente, esse livro aqui, ele é um baita drama familiar. E bom, isso é a história do livro. A gente então vai acompanhar a vida da Annie Tan, né? E então assim, a gente acompanha a infância dela ali naquela Nigéria dependente. E aí logo depois, numa próxima parte do livro, a gente então vai acompanhar os golpes que foram acontecendo na Nigéria e, enfim, as eleições, etc. E a gente vai então também acompanhando as transformações no pensamento da Annie Tan em relação à condição dela, né, a condição humana dela e a condição do país dela. E a história do livro é basicamente essa. E o Tudo de Bom é um livro repleto de história da Nigéria, é um livro repleto de dilemas familiares e, ao mesmo tempo, também é uma bela história sobre amizade. E bom, gente, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui desse livro é a contextualização histórica que a Sefi Ata faz. Cara, é sério, é impressionante. E assim, em nenhum momento a Sefi Ata, ela usa um tom explicativo. Não. A forma como ela vai introduzindo a história da Nigéria dentro dessa trama é impressionante. A forma como a história do país vai se ligando à história de vida da Annie Tan é impressionante, sério, é muito incrível. A forma como a Sefi Ata consegue deixar intrínseca a história da Nigéria com a trama. São poucos autores que, quando vão fazer romances históricos, que conseguem essa proeza. Então, assim, eu acho que esse ponto que eu tô destacando aqui já é motivo suficiente para você ler esse livro, porque, gente, é sério, é muito importante a gente conhecer a história de países que a gente não está acostumado a saber por meio do noticiário, por exemplo, por meio da grande mídia. Então, assim, esse livro aqui é um baita romance histórico, porque assim, é o que eu tô falando pra vocês. É muito fantástica a forma como a Sefi Ata vai costurando ali a história da Nigéria com aquela trama daqueles personagens e tudo mais. Eu achei muito impressionante. E uma outra coisa que eu achei muito impressionante no livro foi o discurso que a Sefi Ata coloca nos personagens, né? Coloca na fala dos personagens. Eu achei esses discursos concisos, assim, discursos muito diretos. E isso dos discursos é muito interessante e muito forte, porque por meio desses discursos a gente consegue ver o embate entre as culturas mais tradicionais da Nigéria com as culturas que estavam vindo ali do Ocidente, por exemplo. Então, assim, a forma como a
CF vai mesclando essas coisas, é muito, 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 muito bacana, sabe? O discurso, a história e essa questão antropológica que ela levanta, esse debate de culturas, e eu achei isso muito, muito impressionante. Eu acho que isso é motivo mais do que suficiente para ler esse livro, sem brincadeira. São poucos os autores que conseguem fazer isso. E, assim, gente, eu acho que o único problema desse livro, pelo menos pra mim, foi que eu senti que a trama tem diversos pontas soltas. Assim, essas pontas soltas não são nada que atrapalhem o produto final, né, o resultado final do livro. Mas, por exemplo, tem várias cenas aqui que são meio desconexas com o resto da trama, sabe? Então, é como se o livro tivesse vários declives, sabe? Teve uma parte que eu pensei assim, caramba, será que foi impresso errado? Porque eu não tava conseguindo conectar as coisas, sabe? Eu não sei se foi um problema meu de leitura ou se isso foi uma coisa narrativa mesmo, mas ao longo da leitura eu fui percebendo diversas pontas soltas que não se ligavam muito bem e de que algumas cenas ali elas não tinham muita razão de estar no livro, mas assim, gente, isso não é nada que impeça a leitura, tá? Eu acho que a questão das pontas soltas e tudo mais foi uma coisa que eu realmente fiquei meio confuso e de que quando eu tava fazendo a leitura eu ficava assim, ué, mas por que essa cena tá aqui? E as coisas não tinham uma certa congruência, tá? Mas isso não é durante todo o livro, tá? São situações espaçadas que, enfim, eu fiquei meio confuso, achei que não tinha uma ligação muito direta com a história, com a trama, com o fio da trama e tudo mais. Mas enfim, gente, olha, só quero falar pra vocês que esse livro aqui, como ele já está disponível, eu vou deixar o link da Amazon pra vocês darem uma olhada. O começo dele é um começo muito empolgante, é um começo muito interessante, a gente vai ter diversas referências, a gente vai ter diversas reflexões dos personagens sobre a situação da Nigéria, o que é muito, 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 muito importante, muito bacana a gente conhecer. E assim, gente, apesar desse probleminha que eu falei pra vocês, eu acho que essa leitura é mais do que válida, eu acho que é uma leitura que a gente aprende muita coisa, a gente compreende muita coisa, tá? Sem muito didatismo, a forma como a CFA levanta as questões que ela quer levantar aqui é sempre de uma maneira muito natural, é sempre de uma maneira muito intrínseca a narrativa dela, e isso é excelente, assim, gente, olha, fica aqui a dica, se você tem interesse em conhecer um pouco mais da história da Nigéria, se tem interesse em conhecer um pouco mais da cultura nigeriana, né, sobre o que aconteceu na Nigéria durante a segunda metade do século XX, e assim, é um livro bacana, é uma leitura fluida, tá, não é uma leitura que é arrastada nem nada disso, é uma leitura que voa, assim, eu li ele em 2 dias e não conseguia parar de ler, porque você fica curioso, você quer saber o que vai acontecer com aqueles personagens. E assim, gente, é isso. Fica aqui essa dica. Essa edição da Tag é muito bonita, bem mais bonita do que a edição da Record, né? Pra quem não sabe, eu tenho sérios problemas com as edições da Record. Então, caso você tenha a oportunidade, porque eu vi que o preço dele na Amazon, pelo menos, estava basicamente o mesmo preço da Tag, compra essa edição da Tag, que é muito mais bonita. O papel vai ser melhor do que o da Record, sabe? E é isso, gente. Essa capa é maravilhosa. Olha só isso. Olha só a folha de guarda, viu? O marcadorzinho. Olha só a folha de guarda, muito bonita, né? E é isso, gente. Fica aqui a dica do Tudo de Bom Vai Acontecer, tá? É isso. Caso você seja novo aqui no canal, toda quarta e todo domingo a gente está conversando sobre literatura ou sobre livros e coisas no geral, tá? E é isso, gente. Fica aqui essa nossa conversinha. Um beijo e até o próximo vídeo.